Ela correu pela estrada escura, carregando duas crianças nos braços, o rosto inchado de pancadas e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Letícia não sabia se Rodolfo viria atrás dela, mas uma coisa era certa. Se voltasse para casa naquela noite, talvez não vivesse para ver o amanhecer. A madrugada estava gelada quando Letícia alcançou a porteira da fazenda mais afastada da comunidade. Os filhos, Miguel de 6 anos e Ana de 4, tremiam em seus braços. Ela olhou para a casa no final da estrada de terra e hesitou. Conhecia as histórias sobre Sebastião, o homem que morava ali sozinho. Diziam que ele era amaldiçoado, que havia matado a própria família em um acidente terrível. Mas naquele momento era sua única opção. Letícia bateu na porta com punhos trêmulos. O som ecoou na escuridão, seguido por um silêncio que parecia eterno. Então, passos pesados se aproximaram. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos cansados. Sebastião vestia uma camisa simples e olhava para ela com surpresa e cautela. "Por favor, nos dê abrigo", implorou Letícia com a voz embargada. "Meus filhos estão com frio e eu não tenho para onde ir. Só uma noite eu prometo que amanhã a gente sai daqui." Sebastião observou o rosto machucado dela. Depois olhou para as crianças que se agarravam à mãe com medo. Seus olhos se suavizaram. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta completamente e fez um gesto para que entrassem. A casa era simples, mas limpa e aconchegante. Uma lareira crepitava na sala, espalhando um calor reconfortante. Sebastião apontou para o sofá e trouxe cobertores grossos. Letícia sentou-se com os filhos, ainda tremendo, mas pela primeira vez naquela noite, sentindo-se um pouco segura. "Vocês precisam comer alguma coisa", disse Sebastião com voz baixa e gentil. Foi até a cozinha e voltou com leite morno e pão caseiro. As crianças comeram com fome, enquanto Letícia observava aquele homem que a vizinhança pintava como um monstro, mas que estava mostrando mais bondade do que ela havia recebido em anos. Sebastião não fez perguntas sobre os machucados ou sobre o que a trouxera até ali no meio da madrugada. Apenas ofereceu o que tinha de melhor: um teto, comida quente e, principalmente, respeito. Quando as crianças adormeceram no sofá, ele trouxe travesseiros e ajustou os cobertores, com o cuidado de quem entendia o valor de uma noite de sono tranquila. "Obrigada", sussurrou Letícia, lutando contra as lágrimas. "Eu não sei como vou retribuir sua bondade." Sebastião balançou a cabeça. "Não precisa retribuir. Todos merecem um lugar seguro para dormir. Se você está chegando aqui agora, aproveita e já se inscreva no canal. Aqui você encontra novas histórias emocionantes todos os dias. Nos diga também de onde você é nos comentários. Nós adoramos saber." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Letícia dormiu sem medo. Sebastião ficou acordado na cozinha, tomando café e olhando pela janela, como se protegesse o sono daquela família que havia chegado tão ferida quanto ele próprio estava. No fundo de sua alma machucada, algo começava a despertar. A sensação de que talvez sua vida pudesse ter um propósito novamente. Quando o sol nasceu, Letícia acordou com o cheiro de café fresco e ovos mexidos. Sebastião já estava na cozinha, preparando o café da manhã como se fosse a coisa mais natural do mundo. As crianças acordaram mais animadas, e Ana até sorriu quando ele ofereceu um pedaço de bolo de milho. "Vocês podem ficar o tempo que precisarem", disse Sebastião, evitando olhar diretamente para Letícia. "Tenho espaço de sobra aqui, e parece que vocês precisam de tempo para se organizar." Letícia sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. "Não posso abusar da sua bondade. Além disso, as pessoas vão falar." "Que falem", respondeu Sebastião com firmeza. "Eu já ouvi tudo o que tinham para dizer sobre mim. Não pode ser pior do que já foi."
Mas Sebastião não sabia que sua decisão de acolher Letícia estava prestes a despertar uma tempestade que colocaria em risco não apenas a paz que ele havia construído em seu isolamento, mas também a segurança daquela família que acabara de encontrar esperança em seus braços. A notícia se espalhou pela comunidade como fogo em palha seca. Valdirene, a presidente da Associação de Moradores e dona de uma língua afiada que cortava reputações como navalha, foi a primeira a descobrir. Ela estava voltando da cidade quando viu Letícia pendurando roupas no varal da fazenda de Sebastião. Aquela descarada abandonou o marido e foi se meter com o amaldiçoado, murmurou Valdirene para si mesma, já planejando como espalharia a fofoca. Em menos de 2 horas, metade da comunidade sabia que Letícia estava vivendo na casa de Sebastião. Na venda do seu Joaquim, o assunto era só esse. As mulheres se reuniam em pequenos grupos, sussurrando escândalo atrás de escândalo. Sempre soube que ela não prestava, disse Dona Aparecida, balançando a cabeça com desaprovação. Mulher que abandona o lar não tem caráter. E foi se juntar logo com aquele homem, completou Valdirene, que havia chegado para comprar açúcar, mas na verdade queria era atiçar mais o fogo da fofoca. Vocês se lembram do que aconteceu com a família dele, né? Aquele acidente terrível. Dizem que ele estava bêbado quando bateu o carro. As outras mulheres assentiram com gravidade, como se estivessem discutindo uma questão de vida ou morte. Na verdade, para elas, era exatamente isso, uma questão de preservar os valores da comunidade contra aqueles que ousavam desafiá-los. Enquanto isso, na fazenda, Letícia tentava manter uma rotina normal com as crianças. Sebastião havia saído cedo para cuidar do gado, e ela aproveitou para organizar a casa e preparar o almoço. Era estranho como se sentia em casa naquele lugar, depois de anos vivendo em constante tensão. Miguel brincava no quintal com gravetos, construindo o que ele chamava de Fazenda dos Sonhos, enquanto Ana ajudava a mãe a descascar batatas. Pela primeira vez em muito tempo, Letícia conseguia respirar sem sentir o peito apertado de ansiedade. Quando Sebastião voltou para o almoço, encontrou a mesa posta e uma refeição caseira esperando por ele. Há anos não via aquela mesa sendo usada para uma refeição em família. Algo se mexeu em seu peito, uma sensação que ele havia enterrado junto com Mariana e Isabela. Você não precisava fazer isso, disse ele, tirando o chapéu e lavando as mãos na pia. Queria fazer, respondeu Letícia. É o mínimo que posso fazer para agradecer sua hospitalidade. Durante o almoço, Miguel fez uma pergunta que deixou os 2 adultos em silêncio. Seu Sebastião, por que o senhor mora sozinho? O senhor não tem família? Sebastião engoliu em seco. Letícia rapidamente repreendeu o filho, mas Sebastião levantou a mão num gesto gentil. Tudo bem, ele respirou fundo. Eu tinha uma família, Miguel. Uma esposa chamada Mariana e uma filha chamada Isabela, que tinha quase a idade da sua irmã, mas elas foram morar no céu. Miguel concordou com a seriedade que só as crianças conseguem ter diante da dor dos adultos. Elas estão olhando o senhor de lá? Sebastião sorriu tristemente. Espero que sim, pequeno. Espero que sim. Após o almoço, enquanto as crianças descansavam, Letícia e Sebastião ficaram na varanda tomando café. Foi então que viram a primeira comitiva chegando. Valdirene, acompanhada de Dona Aparecida e mais 2 mulheres da comunidade, todas com expressões solenes de quem vinha cumprir uma missão sagrada. Letícia, precisamos conversar, disse Valdirene sem nem cumprimentar Sebastião, como se ele fosse invisível. Você tem uma família, tem responsabilidades. Isso que você está fazendo é uma vergonha para toda a comunidade. Letícia sentiu o sangue gelar. Sebastião se levantou da cadeira, colocando-se discretamente entre ela e as visitantes. Eu não estou fazendo nada de errado, respondeu Letícia, tentando manter a voz firme.
Não está fazendo nada de errado? Valdirene elevou a voz. Você abandonou seu marido, trouxe seus filhos para viver em pecado com um homem que nem da sua família é e ainda tem a cara de pau de dizer que não está fazendo nada de errado? Sebastião deu um passo à frente. Com todo respeito, dona Valdirene, mas esta é minha propriedade. Se vocês vieram aqui para ofender minha convidada, podem ir embora. Sua convidada? Valdirene riu com deboche. Todo mundo sabe que tipo de convidada ela é. E todo mundo sabe também que tipo de homem você é, Sebastião. Aquele acidente não foi à toa. Foi castigo por alguma coisa que você fez. O rosto de Sebastião enfureceu. Ele havia ouvido aquelas acusações 1000 vezes, mas ouvi-las na frente de Letícia e das crianças fez algo dentro dele se revoltar. Saiam da minha propriedade, agora! As mulheres se entreolharam, mas não se moveram. Letícia, continuou Valdirene, ignorando Sebastião completamente. Seu Rodolfo esteve na minha casa ontem à noite. Ele está desesperado, procurando por você e pelas crianças. Um homem de bem, trabalhador, que não merece ser abandonado assim. Letícia sentiu o estômago revirar. A simples menção do nome de Rodolfo fez suas mãos tremerem. Ele falou alguma coisa sobre mim? Disse que vocês tiveram uma discussão boba e que você saiu de casa por orgulho, respondeu Dona Aparecida. Que ele está arrependido e quer você de volta. Um marido que se arrepende, Letícia, isso não é precioso. Sebastião observou a reação de Letícia e entendeu tudo. As marcas no rosto dela, o medo nos olhos das crianças, a maneira como ela se encolhia sempre que alguém falava alto. Não tinha sido uma discussão boba, tinha sido muito pior. Ela não vai voltar para lugar nenhum se não quiser, disse Sebastião, com uma firmeza na voz que surpreendeu até ele mesmo. Valdirene se virou para ele com os olhos cheios de raiva. Isso não é da sua conta, Sebastião. Você não tem direito de meter o bedelho em assuntos de família alheia. Quando alguém procura abrigo na minha casa, passa a ser da minha conta sim. A tensão no ar era palpável. As crianças apareceram na porta, assustadas com as vozes alteradas. Miguel segurou a mão de Ana, ambos olhando para a mãe, com medo de que ela tivesse que sair dali. Valdirene percebeu que não conseguiria convencer Letícia naquele dia, mas não estava disposta a desistir. Muito bem, Letícia, você quer escolher esse caminho? Então vai ter que viver com as consequências. Esta comunidade não aceita comportamentos assim. Ela se virou para Sebastião com um sorriso venenoso. E você, Sebastião, vai descobrir que acolher quem não deve pode trazer problemas que você nem imagina. As mulheres partiram, deixando uma atmosfera pesada para trás. Letícia estava visivelmente abalada, e Sebastião percebeu que aquela tinha sido apenas a primeira batalha de uma guerra que estava apenas começando. Contudo, nenhum dos dois imaginava que a verdadeira tempestade ainda estava por vir, e que os segredos enterrados do passado de Sebastião logo seriam desenterrados de uma forma que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de toda a comunidade. Naquela noite, Sebastião não conseguiu dormir. Ficou na varanda até tarde, observando a estrada escura e pensando nas ameaças veladas de Valdirene. Conhecia bem aquela mulher e sabia que ela não desistiria facilmente. Valdirene tinha uma obsessão doentia em controlar a vida de todos na comunidade, especialmente das mulheres. Letícia também estava acordada, deitada no quarto de hóspedes, com as crianças dormindo ao seu lado. As palavras de Valdirene ecoavam em sua mente como um disco arranhado. A menção de Rodolfo tinha feito todas as feridas se abrirem novamente. Ela tocou discretamente o rosto, onde as marcas das últimas agressões ainda estavam visíveis sob a maquiagem improvisada. Lembrou-se da noite anterior, quando Rodolfo chegou em casa alcoolizado e mais violento que nunca. Ele havia perdido dinheiro no jogo novamente, e como sempre, a culpa era dela. Se você fosse uma esposa melhor, eu não precisaria beber.
ele gritara antes de partir para cima dela. Desta vez, quando ele levantou a mão para bater nas crianças também, algo dentro de Letícia despertou. Ela pegou os filhos e fugiu na madrugada, determinada a nunca mais voltar. No dia seguinte, a hostilidade da comunidade se intensificou. Quando Letícia foi à venda do seu Joaquim comprar mantimentos, o silêncio que se fez quando ela entrou foi ensurdecedor. As conversas pararam, os olhares se voltaram para ela com uma mistura de curiosidade e reprovação. Seu Joaquim, que sempre foi gentil com ela, agora mal conseguia olhar em seus olhos. Letícia pegou o que precisava rapidamente e se dirigiu ao balcão para pagar. Foi quando ouviu a voz de Valdirene atrás dela. Letícia, que bom encontrar você aqui. Seu Rodolfo passou na minha casa esta manhã. Está muito preocupado com vocês. Letícia se virou lentamente. Rodolfo estava ali, parado na entrada da venda, com aquele sorriso falso que ela conhecia tão bem. Ele parecia sóbrio e usava sua melhor roupa, obviamente preparado para causar uma boa impressão. Letícia, meu amor, disse Rodolfo, se aproximando com os braços abertos como se fosse o marido mais carinhoso do mundo. Eu estava louco de preocupação. Por que você não voltou para casa? As crianças precisam do pai delas. Todo mundo na venda observava a cena. Letícia sabia que estava sendo julgada, que cada palavra sua seria analisada e comentada pela comunidade inteira. Rodolfo era esperto. Sabia exatamente como se portar em público para parecer a vítima da situação. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Letícia, tentando manter a voz firme. Pensar em quê, querida? Rodolfo pegou sua mão com delicadeza, mas Letícia sentiu a força da pegada, o aviso silencioso por trás do gesto carinhoso. Nós podemos resolver qualquer problema conversando. Família se resolve em casa, não fugindo para a casa dos outros. Dona Aparecida concordou vigorosamente. É verdade, Letícia. O lugar da mulher é ao lado do marido, nas alegrias e nas tristezas. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Letícia olhou ao redor e viu apenas rostos de aprovação para as palavras de Rodolfo. Ninguém questionou porque ela havia saído de casa ferida no meio da madrugada. Ninguém perguntou sobre os machucados que ainda eram visíveis em seu rosto. Para aquelas pessoas, a preservação da instituição do casamento era mais importante que a segurança dela e das crianças. Rodolfo, percebendo que tinha o apoio da plateia, intensificou a performance. Letícia, eu admito que às vezes eu bebo mais do que deveria, mas isso não é motivo para destruir nossa família. Nossos filhos estão perguntando pelo pai. Você vai negar isso a eles? Miguel e Ana estavam do lado de fora brincando, alheios ao drama que se desenrolava dentro da venda. Letícia os olhou através da janela e sentiu o coração apertar. Será que estava sendo egoísta? Será que estava privando seus filhos do pai por causa de seus próprios medos? Valdirene se aproximou, colocando a mão no ombro de Letícia como uma falsa conselheira. Querida, todo casamento tem seus altos e baixos. O importante é a família permanecer unida. Além disso, você não pode ficar na casa daquele homem indefinidamente. As pessoas estão falando, e isso não é bom para a reputação dos seus filhos. Foi então que Sebastião apareceu na porta da venda. Ele havia notado a demora de Letícia e viera procurá-la. Quando viu a cena, Rodolfo segurando a mão dela, Valdirene dando conselhos e Letícia visivelmente desconfortável, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Letícia, disse Sebastião calmamente, as crianças estão te esperando no carro. Rodolfo se virou para encarar Sebastião e, pela primeira vez, sua máscara de bom marido escorregou um pouco. Ah, você deve ser o tal Sebastião, o homem que está interferindo no meu casamento. Sebastião
não se intimidou. Eu não estou interferindo em nada. Apenas ofereci abrigo a quem precisava. Muito nobre da sua parte, disse Rodolfo com sarcasmo. Mas agora que eu vim buscar minha família, vocês podem ir para casa. Não precisamos mais da sua hospitalidade. Letícia olhou para Sebastião e viu algo em seus olhos que a encorajou. Era compreensão, apoio e uma força silenciosa que dizia: você não está sozinha. Respirou fundo e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Eu não vou voltar, Rodolfo. Não hoje e nem nunca. O silêncio na venda foi total. Rodolfo ficou vermelho de raiva, mas conseguiu se controlar por estar em público. Valdirene pareceu prestes a ter um ataque de nervos e Dona Aparecida balançou a cabeça em desaprovação. Você vai se arrepender dessa decisão, Letícia, disse Rodolfo em voz baixa, mas todos ouviram a ameaça nas entrelinhas. Sebastião deu um passo à frente. Acho melhor você ir embora agora. A tensão era palpável. Rodolfo olhou ao redor, percebeu que perdeu o controle da situação e decidiu sair, mas não sem antes deixar sua marca. Isso não vai ficar assim, Letícia. Você ainda é minha esposa, e esses meninos são meus filhos. A lei está do meu lado. Ele saiu da venda, deixando um silêncio pesado para trás. Valdirene olhou para Letícia com desprezo. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, menina. E você, Sebastião, vai pagar por essa interferência. Se você está gostando dessa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Sebastião ajudou Letícia a carregar as compras até o carro, onde as crianças esperavam alegremente. Durante o caminho de volta para a fazenda, Letícia chorou em silêncio, mas eram lágrimas de alívio misturadas com medo. Ela havia tomado uma posição, mas sabia que as consequências estavam apenas começando. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Sebastião e Letícia conversaram na varanda sobre o que havia acontecido. Ela contou a ele sobre os anos de agressões, sobre como Rodolfo sempre conseguia convencer todo mundo de que era uma vítima, sobre o medo constante que havia dominado sua vida. Sebastião ouviu tudo em silêncio, sentindo uma raiva crescer dentro dele. Não era raiva apenas pela situação de Letícia, mas também por reconhecer o padrão. Uma comunidade que preferiu acreditar na versão mais conveniente dos fatos, assim como haviam feito com ele após o acidente que matou sua família. Mas enquanto eles conversavam sob as estrelas, planejando como enfrentar os dias difíceis que viriam, nenhum dos dois imaginava que Valdirene já estava articulando algo muito pior do que simples pressão social, e que o passado sombrio de Sebastião estava prestes a ser usado como uma arma contra ambos. Os próximos dias trouxeram uma escalada na hostilidade da comunidade que surpreendeu até mesmo Sebastião, que já estava acostumado com o isolamento. A primeira manifestação veio na forma de vandalismo. Alguém havia jogado ovos podres no portão da fazenda durante a madrugada e pintado a palavra pecadora na cerca com tinta vermelha. Letícia descobriu a pichação quando foi recolher as roupas do varal pela manhã. Ficou parada diante da palavra, sentindo cada letra como um soco no estômago. Miguel e Ana, felizmente, ainda dormiam e não viram aquilo. Sebastião apareceu logo atrás dela, carregando um balde de água e uma escova. Vamos tirar isso daí antes das crianças acordarem, disse ele simplesmente, como se limpar ofensas das cercas fosse parte da rotina matinal. Enquanto trabalhavam juntos para apagar a pichação, Letícia quebrou o silêncio. Talvez eu deveria ir embora, Sebastião. Você não merece passar por isso por minha causa. Sebastião parou de esfregar a cerca e olhou para ela. Letícia, eu passo por isso há mais de 5 anos. Não é culpa sua que essa gente seja assim.
Além disso, disse ele com um pequeno sorriso, faz bem ter alguém para ajudar a limpar as besteiras que eles fazem. Mais tarde naquele dia, Valdirene organizou uma reunião na casa dela, convocando os principais moradores da comunidade. O tema oficial era preservação dos valores familiares, mas todos sabiam que se tratava de uma sessão de planejamento contra Letícia e Sebastião. Gente! Começou Valdirene para a plateia de vizinhos reunidos em sua sala. Nós temos uma situação muito grave aqui na nossa comunidade. Uma mulher casada abandonou o lar e está vivendo em pecado com um homem que todos sabemos ter o histórico que tem. Dona Aparecida balançou a cabeça vigorosamente. É uma vergonha. E as crianças, crescendo nesse ambiente de perdição? Seu Joaquim, que estava na reunião mais por pressão social do que por convicção própria, arriscou uma pergunta. Mas vocês sabem se ela realmente está segura com o marido? Eu ouvi dizer que... Valdirene o cortou imediatamente. Joaquim, boatos e fofocas não ajudam ninguém. O que sabemos é que Rodolfo é um homem trabalhador que quer sua família de volta. O que sabemos também é que Sebastião já causou a morte de pessoas antes. A menção ao acidente fez o ambiente ficar ainda mais pesado. Todos se lembravam da tragédia. Sebastião dirigindo na estrada molhada, o carro batendo na árvore, Mariana e Isabela morrendo na hora. E todos se lembravam também dos rumores sobre ele ter bebido naquela noite. Seu Mário, um homem mais velho e respeitado na comunidade, fez a pergunta que todos pensavam. E o que vocês sugerem que façamos? Não podemos obrigar ninguém a sair da própria terra. Valdirene sorriu com satisfação. Não podemos obrigar, mas podemos deixar claro que certas atitudes têm consequências. Comerciantes podem escolher com quem fazem negócios. Vizinhos podem escolher com quem se relacionam. A comunidade pode escolher quem aceita e quem não aceita. Estava decretado o boicote. A partir daquele dia, Sebastião encontraria as portas fechadas em todos os estabelecimentos da região. Letícia seria tratada como pária total, e suas crianças sentiriam o peso da exclusão social. A estratégia de Valdirene era cruel, mas eficiente. Se não conseguia convencer Letícia pelo amor, tentaria pelo sofrimento. Se não conseguia atingir Sebastião pela lei, tentaria pela sobrevivência econômica. No dia seguinte, quando Sebastião foi à cidade comprar ração para o gado, descobriu na pele o que significava estar verdadeiramente sozinho. A loja de materiais agrícolas, onde era cliente há mais de 15 anos, se recusou a atendê-lo. O posto de gasolina disse que estava sem combustível. Mentira óbvia, já que ele viu outros carros abastecendo. No mercado, a situação foi ainda mais humilhante. Sebastião encheu o carrinho com mantimentos para a casa, mas quando chegou ao caixa, a funcionária disse que o sistema estava fora do ar. Ele esperou por mais de 1 hora, vendo outros clientes serem atendidos normalmente, até entender que não seria atendido de jeito nenhum. Voltou para casa com apenas o pouco que conseguiu comprar, numa vendinha afastada, cujo dono não participava ativamente da vida social da comunidade. Letícia percebeu imediatamente que algo estava errado quando viu as sacolas quase vazias. Eles organizaram um boicote, explicou Sebastião calmamente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Não consegui comprar quase nada na cidade. Letícia sentiu uma mistura de culpa e revolta. Isso é por minha causa. Eles estão te punindo por me ajudar. Sebastião balançou a cabeça. Eles estão me punindo porque sempre quiseram uma desculpa para isso. Você apenas deu a eles a oportunidade que estavam esperando. Mas a situação piorou quando as crianças começaram a sofrer as consequências também. Miguel, que frequentava a escolinha da comunidade, chegou em casa chorando porque os outros meninos não queriam mais brincar com ele. A professora, Dona Socorro, havia dito que ele estava confuso por causa da situação em casa
e que seria melhor ele ficar um tempo sem ir às aulas. Ana, por ser pequena, não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Começou a ter pesadelos e a se agarrar mais à mãe, como se pressentisse que algo ruim poderia separá-los novamente. Foi quando aconteceu o primeiro incidente realmente grave. Sebastião estava consertando a cerca quando viu 3 homens se aproximando. Rodolfo estava acompanhado de 2 cunhados. Eles não viriam para conversar. Sebastião, disse Rodolfo, parando a uma distância segura, mas com postura agressiva. Eu vim buscar minha família. Já brincaram bastante de casinha, agora chega. Sebastião largou a ferramenta que segurava e ficou em pé lentamente. Sua família já decidiu onde quer ficar. Eu sugiro que você respeite a decisão dela. Decidiu? Rodolfo riu com deboche. Minha mulher não decide nada, e muito menos decide morar com um assassino como você. A palavra assassino ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Os cunhados de Rodolfo se aproximaram mais, claramente preparados para uma briga. Sebastião avaliou a situação. Eram 3 contra 1, e ele não era mais jovem. Foi quando Letícia apareceu na varanda da casa, segurando uma espingarda de caça que encontrara no armário de Sebastião. Sua voz tremeu, mas suas mãos estavam firmes. Rodolfo, vão embora agora, ou eu atiro. Todo mundo ficou em silêncio. Rodolfo conhecia Letícia há anos e sabia que ela nunca faria mal a uma mosca, mas algo no olhar dela naquele momento o fez hesitar. Era o olhar de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Você não tem coragem, disse Rodolfo, mas sem se aproximar. Tenta descobrir, respondeu Letícia. Os cunhados de Rodolfo começaram a recuar. Não haviam assinado para uma guerra, apenas para intimidar. Rodolfo percebeu que perdera o controle da situação mais uma vez. Isso não vai ficar assim, Letícia. Eu vou conseguir a guarda das crianças. Vou provar na justiça que você é uma mãe irresponsável e eles vão morar comigo. Essa ameaça atingiu Letícia como um raio. Perder os filhos era seu maior medo, pior do que qualquer agressão física. Rodolfo sabia disso e usou essa arma com precisão cirúrgica. Depois que os homens foram embora, Letícia desabou. Sebastião a encontrou sentada no chão da varanda, chorando desesperadamente. Ele vai conseguir, ela disse entre soluços. Ele tem dinheiro, tem influência na cidade. Eu sou só uma mulher sem família, sem apoio. Qualquer juiz vai dar razão a ele. Sebastião se sentou ao lado dela, lutando contra o impulso de abraçá-la. Nós vamos encontrar uma solução, Letícia. Você não está sozinha nessa. Mas mesmo enquanto oferecia conforto, Sebastião sabia que Rodolfo não estava blefando. E sabia também que a comunidade apoiaria qualquer medida que tirasse Letícia de sua casa e a colocasse de volta no lugar que julgavam apropriado para ela. Porém, o que nenhum deles imaginava era que a guerra psicológica que estava sendo travada contra eles estava prestes a se transformar em algo muito mais perigoso e que o passado enterrado de Sebastião seria usado como a arma definitiva para destruir qualquer chance de felicidade que os dois pudessem ter encontrado juntos. A pressão da comunidade atingiu seu ápice quando Valdirene organizou uma petição para que as autoridades investigassem as condições de vida das crianças na fazenda de Sebastião. O documento, assinado por mais de 40 moradores, alegava que Miguel e Ana estavam vivendo em ambiente inadequado e perigoso, sob os cuidados de uma mãe irresponsável e um homem com histórico de violência. A petição chegou às mãos do Conselho Tutelar da cidade, que agendou uma visita para avaliar a situação. Quando Letícia recebeu a notificação, suas pernas fraquejaram. A ameaça de Rodolfo estava se concretizando mais rápido do que ela imaginava. Sebastião encontrou-a na cozinha, segurando o papel com as mãos trêmulas. Eles vão tirar meus filhos de mim, disse ela com a voz quebrada.
Vão dizer que eu sou uma mãe inadequada por ter saído de casa, por estar morando com você. Sebastião pegou o documento e leu com atenção. Quando terminou, sua expressão estava séria, mas determinada. Letícia, olhe para mim. Você é uma mãe maravilhosa. Suas crianças estão seguras, alimentadas, amadas. Isso é o que importa. Mas eles não vão ver assim, respondeu Letícia, limpando as lágrimas. Eles vão ver uma mulher que abandonou o marido para viver com um homem que foi acusado de matar a própria família, completou Sebastião calmamente. Pode falar, Letícia. Eu sei o que dizem sobre mim. Letícia olhou nos olhos dele. Sebastião, eu preciso saber a verdade. O que realmente aconteceu naquela noite? Sebastião suspirou profundamente e se sentou à mesa da cozinha. Nunca havia contado a história completa para ninguém, mas sabia que chegara a hora. Mariana e eu tivemos uma briga feia naquela noite, começou ele com a voz baixa. Nós estávamos na cidade e quando voltávamos para a fazenda, ela começou a falar que queria que mudássemos para a cidade. Disse que estava cansada da vida na fazenda, da falta de oportunidades para Isabela. Eu não queria sair daqui. Esta terra é tudo que eu tenho. Nisso começou uma discussão. Ela foi ficando nervosa e disse que iria embora para a casa da mãe dela. Foi bem quando chegamos na curva da estrada e eu pisei no freio para desacelerar, mas o freio não respondia. Estava chovendo muito e a estrada estava escorregadia. Nesse momento, perdi o controle do carro e batemos em uma árvore. Sebastião pausou, revivendo aquela noite terrível. Eu que deveria ter morrido, não elas. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Ver as duas pessoas que eu mais amava ali e eu não poder fazer nada. Eu fiquei em estado de choque. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dele. Eu não estava bêbado, Letícia. Juro por tudo que é sagrado que eu não havia bebido uma gota. Mas quando o carro derrapou e bateu na árvore, quando a polícia chegou, alguém disse que sentiu cheiro de álcool. E todo mundo acreditou. Letícia estendeu a mão e tocou a dele. Quem disse isso? Valdirene. Ela e o marido foram os primeiros a chegar no local do acidente. Ela disse para todo mundo que eu estava bêbado, que era um marido irresponsável, e como eu estava em choque, como estava destroçado pela perda delas, não consegui me defender direito. A revelação atingiu Letícia como um raio. Valdirene havia mentido sobre o estado de Sebastião naquela noite, assim como estava mentindo sobre ela agora. Era um padrão de comportamento, uma necessidade doentia de controlar a narrativa da comunidade. Mas por quê? Perguntou Letícia. Por que ela faria uma coisa dessas? Sebastião balançou a cabeça, tentando encontrar uma explicação para anos de dor. Nunca consegui entender completamente. Acho que ela sempre teve inveja da nossa felicidade. Mariana era querida por todos, nossa fazenda prosperava, Isabela era uma criança linda e inteligente. Valdirene nunca conseguiu ter filhos, e o casamento dela com Juvenal sempre foi conturbado. Letícia absorveu as informações, conectando os pontos. Então ela destruiu sua vida por inveja pura? Pior que isso, disse Sebastião com uma amargura que raramente demonstrava. Depois do acidente, quando eu estava mais vulnerável, Juvenal apareceu com uma proposta para comprar minha fazenda por um preço ridículo. Disse que era para me ajudar a recomeçar em outro lugar. Quando recusei, as perseguições começaram. A preparação para a visita do Conselho Tutelar se tornou uma operação militar. Sebastião limpou e organizou cada canto da casa. Certificou-se de que havia comida suficiente, medicamentos, roupas limpas para as crianças. Letícia ensaiou mentalmente como explicaria sua situação, como mostraria que havia tomado a decisão certa ao sair de casa. No dia marcado, a assistente social chegou acompanhada de uma psicóloga. Eram duas mulheres jovens da cidade que pareciam genuinamente interessadas no bem-estar das crianças, não em confirmar preconceitos da comunidade.
Dona Carla, a assistente social, conversou longamente com Miguel e Ana. As crianças, naturalmente expansivas, contaram sobre a vida na fazenda, sobre como se sentiam seguras, sobre como Sebastião havia ensinado Miguel a cuidar dos bezerros e como Ana havia aprendido a fazer pão com a mãe. Enquanto isso, a psicóloga Dona Regina observava a interação entre todos. Notou como Letícia era carinhosa, mas firme com os filhos, como Sebastião mantinha uma distância respeitosa, mas protetora em relação à família, como as crianças pareciam relaxadas e felizes. "Posso conversar com a senhora a sós?" perguntou Dona Regina para Letícia, depois de observar por quase 2 horas. Elas se sentaram na varanda, longe das crianças. "Letícia, sei que esta situação não deve ser fácil para a senhora. Gostaria que me contasse sua versão dos fatos." Letícia respirou fundo e decidiu ser completamente honesta. Contou sobre os anos de agressões, sobre o medo constante, sobre a noite em que finalmente decidiu fugir. Mostrou as fotografias que havia tirado dos machucados com o celular, evidências que guardava caso um dia precisasse provar o que sofria. "E o senhor Sebastião? Como surgiu essa parceria?" "Ele me salvou", disse Letícia. "Quando eu não tinha para onde ir, quando minha própria família me rejeitou, ele abriu a porta da casa dele. Nunca me faltou com respeito, nunca me cobrou nada em troca. Apenas me deu o que eu mais precisava, segurança." Dona Regina fez algumas anotações e então fez a pergunta que Letícia mais temia. "E quanto aos rumores sobre o passado do senhor Sebastião?" Letícia olhou através da janela, onde podia ver Sebastião ensinando Miguel a consertar uma cerca. "Se as pessoas conhecessem Sebastião como eu conheço, saberiam que esses rumores são mentira. Ele é o homem mais gentil e honrado que já conheci. Meus filhos estão mais seguros aqui do que jamais estiveram." A avaliação durou o dia inteiro. As profissionais visitaram cada cômodo da casa, conversaram com as crianças separadamente, observaram as dinâmicas familiares durante as refeições. No final da tarde, Dona Carla chamou Letícia e Sebastião para uma conversa. "Vou ser franca com vocês", disse ela. "Baseado no que vimos aqui hoje, não há nenhuma evidência de que essas crianças estejam em situação de risco. Elas parecem saudáveis, felizes, bem cuidadas. A casa oferece todas as condições necessárias para o desenvolvimento infantil." Letícia sentiu as pernas amolecerem de alívio. Sebastião permaneceu sério, esperando o mas que certamente viria. "No entanto", continuou Dona Regina, "sabemos que a comunidade está dividida sobre esta situação. Haverá pressão para que tomemos alguma medida. Nossa recomendação é que vocês busquem apoio legal para formalizar a situação da senhora Letícia." "O que isso significa?" perguntou Sebastião. "Significa que enquanto ela estiver tecnicamente casada, será mais fácil para pessoas mal intencionadas questionarem suas decisões. Um processo de divórcio fortaleceria sua posição legal, especialmente se for documentado o histórico de violência doméstica." Depois que as profissionais partiram, Letícia e Sebastião ficaram na varanda processando o que havia acontecido. Haviam passado no teste, mas a guerra estava longe de acabar. Foi nesse momento que viram Valdirene se aproximando pela estrada, mas desta vez ela não estava sozinha. Vinha acompanhada de Rodolfo e mais 3 homens que Sebastião não reconheceu. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e comenta aqui. Qual decisão você tomaria no lugar dela? Sua opinião é muito importante para nós. Parece que a visita do Conselho Tutelar não foi suficiente para dissuadi-los, murmurou Sebastião, observando o grupo se aproximar com expressões determinadas. Letícia pegou a mão dele instintivamente. Seja o que for que eles queiram, nós enfrentaremos juntos. Mas quando o grupo parou em frente ao portão e Valdirene gritou uma acusação que fez o sangue de Sebastião gelar, eles perceberam que a batalha estava apenas começando e que os inimigos haviam decidido usar a artilharia pesada. Sebastião!
gritou Valdirene do portão com a voz carregada de veneno. Sabemos o que você fez. Sabemos sobre o seguro de vida da Mariana, sobre as dívidas que você tinha. Assassino por dinheiro. As palavras atingiram Sebastião como balas. Letícia olhou para ele, confusa, enquanto os homens no portão riam com satisfação. Era uma acusação nova, mais grave que todas as anteriores. E pelo olhar de choque no rosto de Sebastião, ela percebeu que havia alguma verdade por trás da mentira. Rodolfo deu um passo à frente, claramente aproveitando o momento. Letícia, você está morando com um homem que matou a própria família por dinheiro do seguro. É isso que você quer para nossos filhos? Sebastião cerrou os punhos, lutando para manter a calma. Saiam da minha propriedade, agora. Verdade dói, não é? Continuou Valdirene. Conta para ela sobre as dívidas do jogo, Sebastião. Conta sobre o seguro que você fez para Mariana pouco antes do acidente. Conta como você estava desesperado por dinheiro. Miguel e Ana apareceram na varanda, atraídos pelos gritos. Letícia rapidamente os mandou para dentro de casa, mas eles haviam ouvido o suficiente para ficarem assustados. Ana começou a chorar, confusa com toda aquela hostilidade direcionada ao homem que havia se tornado uma figura paterna para ela. É verdade? Perguntou Letícia em voz baixa, quando os intrusos finalmente foram embora. Você tinha dívidas? Havia um seguro? Sebastião sentou devagar na varanda, o peso de anos de culpa e vergonha finalmente vindo à tona. Sim, eu tinha dívidas. Havia apostado dinheiro que não tinha. Perdi muito na época da seca. E sim, havia um seguro de vida para Mariana. Mas não foi o que eles estão insinuando. Ele olhou para Letícia com olhos desesperados. O seguro já existia há anos, desde que Isabela nasceu. Era uma proteção normal que qualquer pai de família faz. E eu nunca machucaria minha família por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Letícia observou o homem à sua frente. O homem que havia acolhido ela e seus filhos sem pedir nada em troca, que havia enfrentado a comunidade inteira para protegê-los. Seu coração lhe dizia que Sebastião estava falando a verdade, mas sua mente lógica alertava para o perigo da situação. Sebastião, eu acredito em você, disse ela finalmente. Mas eles não vão parar por aqui. Eles vão usar isso contra nós, contra mim como mãe. Vão dizer que eu estou expondo meus filhos a um criminoso. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, uma nova petição circulou pela comunidade, desta vez pedindo uma investigação criminal sobre a morte de Mariana e Isabela. Valdirene havia conseguido informações parciais sobre a situação financeira de Sebastião na época do acidente e estava usando esses dados para construir uma narrativa de assassinato premeditado. Dona Socorro, a professora da escola, apareceu na fazenda naquela tarde. Ela parecia genuinamente preocupada, não mal intencionada como os outros visitantes. Letícia, eu sempre gostei de você e dos seus filhos, mas preciso te dizer uma coisa. Eles estão planejando pedir uma nova investigação sobre a morte da família do Sebastião. Letícia ofereceu café e se sentou para ouvir. O que isso significa? Significa que vão remexer em tudo. O local do acidente, os laudos médicos, a situação financeira dele na época. E se encontrarem qualquer inconsistência, qualquer coisa que possa ser interpretada como suspeita, ele pode ser preso. A professora pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E se ele for preso, você e as crianças ficarão completamente desprotegidos. Rodolfo vai conseguir a guarda e a comunidade vai fazer questão de que você não tenha para onde correr. Era uma armadilha perfeita. Valdirene havia encontrado uma forma de atacar Sebastião diretamente, sabendo que sua prisão significaria a vitória completa sobre Letícia. Não se tratava mais apenas de pressão social. Era uma tentativa sistemática de destruir qualquer possibilidade de resistência. Naquela noite, Sebastião tomou uma decisão que surpreendeu Letícia.
Eu vou contratar um advogado, disse ele, com uma determinação que ela não via há dias. Vou pedir para reabrirem oficialmente a investigação sobre o acidente. Você está louco? Letícia arregalou os olhos. E se eles encontrarem algo que possa ser usado contra você? Sebastião a olhou com uma serenidade estranha. Letícia, eu vivi 5 anos carregando a culpa pela morte delas, mesmo sabendo que não fiz nada de errado. Vivi sendo tratado como assassino por uma comunidade que escolheu acreditar em mentiras ao invés de investigar a verdade. Já chega. Ele se levantou e começou a andar pela sala. Se há alguma coisa que pode provar minha inocência, preciso encontrar. Se há alguma evidência que foi ignorada na época, preciso trazê-la à luz. Não posso mais viver fugindo do passado. Mas e se der errado? E se eles conseguirem te condenar? Então, pelo menos eu terei lutado, respondeu Sebastião. E você saberá que tentei tudo para proteger vocês. Na manhã seguinte, Sebastião foi até a cidade e contratou o melhor advogado criminal que conseguiu encontrar. Dr. Henrique era um homem experiente, especializado em casos complexos, e ficou intrigado com a história que Sebastião contou. Senhor Sebastião, disse o advogado depois de ouvir tudo, há algo muito estranho nessa história toda. Acusações sem fundamento que persistem por anos. Uma comunidade que se mobiliza contra uma pessoa sem evidências. Isso não é normal. O que o senhor está querendo dizer? Estou dizendo que quando há tanto empenho em manter uma versão dos fatos, geralmente é porque alguém tem muito a esconder. Vamos reabrir essa investigação, mas vamos fazer direito. Vamos investigar não apenas o acidente, mas também quem tinha interesse em que você fosse culpado. Enquanto isso, na fazenda, Letícia enfrentava seus próprios demônios. Rodolfo havia aparecido novamente, desta vez com uma proposta aparentemente razoável. Se ela voltasse para casa imediatamente, ele não pediria a guarda das crianças. Se insistisse em ficar com Sebastião, ele faria de tudo para provar que ela era uma mãe inadequada. Você tem até o final da semana para decidir, disse ele, com aquele sorriso falso que ela conhecia tão bem. Depois disso, eu processo você e processo ele também. E garanto que vocês dois vão perder tudo. Se essa história está te fazendo sentir algo verdadeiro, lembre-se de apoiar o canal. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Depois que Rodolfo foi embora, Letícia se sentou na varanda e olhou para a estrada que levava para longe dali. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, considerou seriamente a possibilidade de ir embora. Não por medo de Rodolfo, mas por amor a Sebastião. Talvez sua presença ali estivesse realmente causando mais mal do que bem. Mas quando Miguel perguntou se eles iam ter que sair da fazenda, quando Ana chorou dizendo que não queria deixar seu Sebastião, Letícia percebeu que fugir não era a resposta. Eles haviam encontrado uma família ali, e famílias lutam umas pelas outras. Contudo, nenhum deles imaginava que a investigação solicitada por Sebastião estava prestes a revelar segredos que Valdirene guardava há anos, e que a verdade sobre aquela noite fatídica era muito mais sombria do que qualquer um poderia ter imaginado. A investigação começou com a reabertura dos laudos originais do acidente. Dr. Henrique conseguiu acesso a todos os documentos da época e descobriu algo que o intrigou imediatamente. O exame toxicológico de Sebastião nunca havia sido realizado. Apesar de Valdirene ter afirmado categoricamente que ele estava bêbado, não havia nenhuma evidência médica para sustentar essa alegação. Sebastião, disse o advogado durante uma reunião em seu escritório, isso é muito estranho. Em qualquer acidente com vítimas fatais, especialmente quando há suspeita de embriaguez, o exame toxicológico é obrigatório. Por que não foi feito no seu caso? Sebastião franziu o senho, tentando se lembrar daquela noite traumática. Eu estava em estado de choque.
hospitalizado por algumas horas por causa dos ferimentos. Quando a polícia veio falar comigo, eles apenas perguntaram o que havia acontecido. Ninguém mencionou o exame de sangue. O advogado fez algumas anotações. Vamos investigar quem estava responsável pelo caso na época. E vamos também reexaminar o local do acidente. 5 anos não é tanto tempo assim. Ainda pode haver evidências. Enquanto isso, na fazenda, a pressão sobre Letícia se intensificava. Valdirene havia organizado uma vigília na frente da propriedade com mulheres da comunidade segurando cartazes pedindo justiça para Mariana e Isabela e proteção para as crianças inocentes. Era um espetáculo público destinado a humilhar e pressionar. Miguel chegou da escola chorando porque os colegas haviam dito que sua mãe estava namorando um assassino. Ana, que era mais nova, não entendia completamente a situação, mas sentia a tensão no ar e havia voltado a fazer xixi na cama, um comportamento que havia superado há mais de 1 ano. Letícia encontrou-se numa posição complicada. Por um lado, queria apoiar Sebastião e acreditava em sua inocência. Por outro, via seus filhos sofrendo as consequências de sua decisão de ficar ali. Talvez Rodolfo estivesse certo, talvez ela estivesse sendo egoísta ao expor as crianças a toda aquela hostilidade. Foi durante uma dessas crises de dúvida que Sebastião retornou da cidade com uma notícia surpreendente. Letícia, o advogado descobriu algo importante. O delegado responsável pela investigação do meu acidente foi transferido abruptamente para outra cidade poucos dias depois do caso ser arquivado. O que isso significa? Significa que alguém queria ele longe daqui. E significa também que talvez ele saiba de alguma coisa que pode nos ajudar. Dr. Henrique havia rastreado o ex-delegado Silva até uma pequena cidade no interior do estado. Quando conseguiu falar com ele por telefone, o homem inicialmente se mostrou relutante em discutir o caso. Mas quando o advogado mencionou os nomes de Valdirene e Juvenal, houve uma longa pausa do outro lado da linha. Doutor, disse finalmente o ex-delegado, eu sempre soube que havia algo errado naquele caso, mas na época eu era novo na carreira, dependia do apoio político local. Quando comecei a fazer perguntas demais, fui rapidamente transferido. Que tipo de perguntas? Por exemplo, porque a única testemunha no local do acidente era justamente a pessoa que mais tinha interesse em difamar Sebastião, porque o carro dele havia derrapado numa curva que ele conhecia como a palma da mão, porque não havia marcas de frenagem no local. O ex-delegado concordou em voltar para prestar depoimento, mas alertou que precisaria de proteção. Depois de todos esses anos, ele havia decidido que era hora de falar a verdade, mesmo que isso custasse sua tranquilidade. Quando Sebastião contou para Letícia sobre a conversa, ela sentiu uma mistura de esperança e medo. Se realmente havia conspiração contra Sebastião, isso significava que eles estavam enfrentando inimigos mais perigosos do que imaginavam. A confirmação de que seus medos eram justificados veio naquela mesma noite. Sebastião acordou com o cheiro de fumaça. Saltou da cama e viu que alguém havia ateado fogo no depósito de ração perto do celeiro. As chamas já estavam altas e ameaçavam se espalhar para outras construções. «Letícia!» gritou ele, correndo para acordá-la. «Fogo! Peguem as crianças e saiam de casa!» Eles tiveram que trabalhar juntos para apagar o incêndio, usando mangueiras de alta pressão e baldes d'água. Os vizinhos mais próximos viram as chamas, mas ninguém veio ajudar. Ficaram nas suas propriedades observando, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Quando finalmente conseguiram controlar o fogo, o depósito estava completamente destruído, junto com várias sacas de ração que representavam um investimento considerável para Sebastião. Mais importante que o prejuízo material, porém, era a mensagem clara: parem de investigar, ou será pior na próxima vez. Na manhã seguinte, Sebastião fez boletim de ocorrência sobre o incêndio criminoso.
O delegado atual, um homem jovem que parecia genuinamente interessado em fazer justiça, prometeu investigar. Mas Sebastião sabia que as evidências seriam difíceis de encontrar. Foi quando o Dr. Henrique ligou com uma notícia que mudaria tudo. Sebastião, consegui falar com um perito que trabalhou na época do seu acidente. Ele me disse algo que pode explicar muita coisa. Há evidências de que seu carro foi sabotado. Como assim sabotado? O sistema de freios foi deliberadamente danificado. Não foi falha mecânica, foi sabotagem. E mais, ele disse que tentou incluir essa informação no laudo na época, mas foi instruído pelo delegado Silva a não mencionar. A revelação caiu como uma bomba. Sebastião não era culpado do acidente. Ele havia sido vítima de uma tentativa de assassinato que custou a vida de sua esposa e filha. Alguém havia sabotado seu carro, provavelmente esperando que ele morresse no acidente junto com a família. Mas quem? E por quê? A resposta para essas perguntas estava mais próxima do que eles imaginavam, e quando a verdade finalmente viesse à luz, revelaria uma conspiração motivada por ganância e inveja que havia destruído vidas inocentes e mantido uma comunidade inteira refém de mentiras por anos. Letícia olhou para Sebastião com lágrimas nos olhos. Se o carro foi sabotado, você não tem culpa alguma do que aconteceu. Você é uma vítima, não um criminoso. Sebastião concordou, mas sua expressão era sombria. O que significa que alguém matou minha família e destruiu minha vida deliberadamente. E esse alguém ainda está aqui, na nossa comunidade, fingindo ser uma pessoa respeitável. Eles sabiam que estavam perto da verdade, mas também sabiam que quanto mais próximos chegassem, mais perigosos seus inimigos se tornariam. O incêndio da noite anterior havia sido apenas um aviso. Se continuassem investigando, os próximos ataques poderiam ser letais. A verdade começou a se revelar quando o ex-delegado Silva chegou à cidade acompanhado de Dr. Henrique. O homem, agora mais velho e marcado pelo peso da consciência, trouxe consigo uma caixa com documentos que havia guardado secretamente durante todos esses anos. Eu sabia que um dia isso voltaria para me assombrar, disse ele durante o depoimento gravado no escritório do advogado. Quando comecei a investigar o acidente do Sebastião, descobri coisas que não batiam. O carro havia sido sabotado, isso era óbvio para qualquer perito. Mas quando tentei aprofundar a investigação, recebi pressão de todo lado. Que tipo de pressão? Perguntou o Dr. Henrique. Primeiro foram conversas aparentemente amigáveis com pessoas influentes da comunidade, sugerindo que eu não deveria complicar um caso já resolvido. Depois foram ameaças mais diretas. E, finalmente, minha transferência repentina para uma cidade distante. O ex-delegado abriu a caixa e retirou fotografias do local do acidente que nunca haviam sido anexadas ao processo oficial. Nas imagens, era possível ver claramente que os freios do carro de Sebastião haviam sido sabotados de forma profissional. Não era obra de amador. Vocês sabem quem tinha acesso ao carro do Sebastião? Perguntou o Dr. Henrique. Silva assentiu gravemente. Juvenal, o marido da Valdirene, era mecânico. Ele havia consertado o carro do Sebastião poucos dias antes do acidente. E mais, descobri que Juvenal tinha dívidas de jogo enormes na época. Também descobri que ele e Valdirene queriam comprar a fazenda do Sebastião meses antes do acidente, mas ela não estava à venda. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Juvenal e Valdirene haviam planejado o assassinato de Sebastião para tomar sua propriedade. Mas o plano saiu pela culatra quando Mariana e Isabela morreram no lugar dele. Para encobrir o crime, Valdirene espalhou a versão da embriaguez e garantiu que a investigação fosse arquivada rapidamente. Enquanto isso, na fazenda, Letícia vivia momentos de terror. Valdirene havia aparecido acompanhada de Juvenal e mais 2 homens.
todos claramente alterados e desesperados. Eles sabiam que a investigação estava se aproximando da verdade e haviam decidido tomar medidas drásticas. "Onde está o Sebastião?" perguntou Valdirene com uma agressividade que Letícia nunca havia visto antes. "Não está aqui", respondeu Letícia, tentando proteger as crianças atrás de si. Juvenal deu um passo à frente, segurando uma ferramenta que poderia ser usada como arma. "Vocês não sabem quando parar, né? Tiveram que mexer no que não deviam." Letícia correu para dentro de casa com Miguel e Ana, trancou as portas e ligou para a polícia. Mas sabia que levaria tempo para chegarem, e os invasores já estavam tentando arrombar a entrada. Foi quando ouviu o som de um carro chegando. Era Sebastião retornando da cidade, acompanhado do Dr. Henrique e 2 policiais. Quando viu a situação, compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. "Juvenal!" gritou Sebastião, saltando do carro. "Finalmente vai pagar pelo que fez!" O confronto foi rápido. Juvenal tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais. Valdirene, percebendo que tudo estava perdido, tentou uma última cartada desesperada. "Eles não têm como provar nada", gritou ela. "São apenas teorias, especulações." Foi quando o ex-delegado Silva saiu do carro, carregando a caixa com as evidências. Valdirene empalideceu ao reconhecê-lo. Silva abriu a caixa e mostrou as fotografias que comprovavam a sabotagem, os documentos que revelavam as dívidas de Juvenal e a confissão escrita que ele havia preparado anos atrás, mas nunca tivera coragem de entregar. Juvenal, vendo que não havia mais escapatória, desabou. "Não era para ter matado elas", soluçou. "Era só para parecer um acidente com o Sebastião. Precisávamos do dinheiro." Valdirene disse que ele nunca venderia a fazenda voluntariamente. Valdirene tentou negar tudo até o fim, mas as evidências eram irrefutáveis. Os 2 foram presos em flagrante, e a verdade que havia sido escondida por 5 anos finalmente veio à luz. Nos dias que se seguiram, a comunidade inteira teve que confrontar a realidade de que havia perseguido um homem inocente enquanto protegia os verdadeiros assassinos. Muitos vieram à fazenda pedir desculpas a Sebastião, alguns por vergonha, outros apenas para salvar a própria reputação. Rodolfo, percebendo que havia perdido qualquer base moral para reivindicar a guarda das crianças, desapareceu da região. Letícia finalmente conseguiu o divórcio sem complicações e, pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente livre. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos. E se essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre vários outros benefícios. 6 meses depois, uma pequena cerimônia aconteceu na fazenda. Sebastião e Letícia se casaram numa celebração simples, mas cheia de amor e companheirismo, assistidos pelos filhos dela e por alguns vizinhos que haviam aprendido a valorizar a verdade acima dos preconceitos. Miguel, agora com 7 anos, havia se tornado o ajudante oficial do padrasto na fazenda. Ana, aos 5 anos, corria pelos campos como se tivesse nascido ali. A casa, que por tanto tempo havia sido um lugar de silêncio e dor, agora estava cheia de risos e vida. Sebastião nunca esqueceria Mariana e Isabela, e Letícia respeitava essa memória. Mas ambos haviam aprendido que o amor pode florescer mesmo nos solos mais áridos, e que a justiça, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. A fazenda prosperou novamente. Sebastião, agora livre da culpa que o atormentava, recuperou sua energia e motivação. Letícia descobriu que tinha talento para administrar a parte financeira do negócio, e juntos transformaram a propriedade num exemplo de sucesso na região. Valdirene e Juvenal foram condenados por homicídio doloso e tentativa de assassinato. A comunidade, finalmente liberta da influência tóxica do casal, começou a se curar das divisões e preconceitos que haviam dominado sua vida social por tantos anos.
Na tarde em que completaram 1 ano de casados, Sebastião e Letícia estavam na varanda, observando Miguel ensinar Ana a andar de bicicleta na vasta grama verde do jardim. O sol se punha sobre os campos verdejantes, pintando o céu com tons dourados que prometiam um novo amanhecer. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Sebastião, segurando a mão da esposa. Letícia sorriu, observando seus filhos brincarem com a liberdade que só uma vida segura pode proporcionar. "Só me arrependo de não ter batido na sua porta antes." Eles riram juntos, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família construída não apenas no amor, mas na coragem de lutar pela verdade. Mesmo quando todo o mundo conspirava contra ela. E naquela fazenda, onde a dor havia dado lugar à esperança, eles sabiam que haviam construído um lar que nada nem ninguém poderia destruir. E assim, terminamos mais uma história emocionante que nos faz pensar sobre a vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E escreva aqui nos comentários: você já sentiu na pele a inveja de outras pessoas? Compartilhe conosco a sua experiência e como isso te afetou. Muito obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.